forma simples, mas com um entendimento muito grande. E assim ele traz aquela palavra que enche os nossos corações. E eu agradeço a Deus pelo pastor dessa igreja. Mas aprove a Deus que hoje nos desse essa oportunidade de falar algo da parte do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. E nós devemos aproveitar todas as oportunidades que nos são dadas. Glória a Jesus. E eu gostaria de meditar com a igreja nesta noite no livro de Números, capítulo 23, o versículo 23. Glória a Jesus. Números é o quarto livro da Bíblia. Glória a Jesus. O seu capítulo de número 23, o versículo 23, nos diz assim. Glória a Deus. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus. Amém. Quando foi lida a palavra oficial na igreja, eu fiquei pensando acerca daquilo que foi dito, porque eu estava com o pensamento voltado para aquela palavra, para aquele sentido da proteção de Deus. Glória a Jesus. Que Ele tem para com aqueles que Ele ama, para aqueles com que Ele quer bem. E nós sabemos que a igreja do Senhor é exemplo do povo de Israel. Era um povo que Deus amava, que Deus queria bem, que Deus tinha cuidado. Aleluia! O nosso Deus, por ser um Deus pessoal, Ele se preocupava com a sua criação, com os seus filhos, aqueles pelo qual Ele tinha escolhido. E nos dias atuais não é diferente. Deus continua se preocupando com a sua igreja. Ele se preocupa com aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E nesta noite nós iremos falar sobre o tema: o que Deus determinou não pode ser revogado. Se Deus falou algo para com a sua vida, creia que vai se cumprir. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Às vezes nós não entendemos a questão do tempo, porque nós temos uma divisão, aleluia, no tempo, que nos diz assim, dessa forma. Existe o tempo cronológico, que é o tempo do homem, aquele que nós contamos os minutos e os segundos. Existe o tempo kairos, que é o tempo de Deus. Esse não se pode contar, esse não se pode medir. Aleluia! Ele determina a hora de dar a vitória, de dar a bênção. Ele sabe o seu limite, Ele sabe até onde você pode suportar. Então não te preocupes, porque Ele não vai permitir que você seja tentado além das suas forças, mas Ele vai te dar o escape. Ele vai te dar a saída. No momento certo, Ele vai chegar. O inimigo, ele não vai sobressair sobre você, porque Deus está olhando para você. Ele toma conta da sua vida. É Ele quem te guarda. É Ele quem te guia. Ele se preocupa comigo e com você. Glória a Jesus. Ainda que muitos se levantem tentando impedir aquilo que o Senhor preparou para a sua vida, Deus não deixará de cumprir todas as suas promessas, pois aquilo que Ele determinou para a sua vida não pode ser revogado. Aleluia. Eu não sei o que Deus prometeu para você, em particular,
Porque na palavra existem muitas promessas. Mas eu posso te dizer nesta noite, Ele vai cumprir no tempo certo. Se é salvação, Ele vai chegar. Se é cura, Ele vai chegar. Se é libertação, ela vai chegar. Se é uma resposta de uma causa difícil, uma causa impossível, ela vai chegar. É no tempo dele. Então, você tem somente que agradecer, glorificando o nome dele, exaltando o nome dele e crendo que na hora certa ele vai se apresentar para a tua vida e você vai receber a sua vitória. Glória a Jesus. Contra o povo de Deus não vale encantamento, pois as promessas do Senhor serão cumpridas na vida dos fiéis. Esse texto que nós lemos, ele fala acerca de um profeta por nome Balaão. A história bíblica nos diz que o povo de Israel, quando ele saiu do Egito, até ele chegar na terra prometida, ele tinha que passar por muitas nações. Glória a Jesus. E por conta disso, glória a Deus, Deus orientou o seu servo Moisés. Quais seriam os caminhos que deveriam ser tomados? E à medida que o povo se aproximava da terra, as nações que estavam à frente, existe algo que eu acho interessante, é que quando Moisés se aproximava da nação, ele mandava alguém ir lá e dizia para aquele rei daquela nação: deixa-nos passar em paz. E normalmente, aqueles reis diziam: não, nós não iríamos deixar vocês passarem. Glória a Jesus. E era travada uma guerra contra aquele reino, para que eles pudessem ter o acesso ao caminho para chegar na terra prometida. E o que é que nós aprendemos com isso? Muitas guerras vão surgir, muitas lutas, muitas batalhas, muitos serão os levantes, serão aqueles que se consideram grandes, que irão se levantar contra nós, para nos impedir chegar, para nos impedir, aleluia, receber o prêmio maior. Mas eu quero te dizer nesta noite, assim como Deus foi com o povo de Israel ali no deserto, contra aquelas grandes nações, contra aqueles grandes reinos, Ele também será com a tua vida. Ele vai te ajudar, ainda que alguém se levante tentando impedir a sua caminhada. Aquilo que Ele prometeu para você vai chegar, porque Ele é contigo. Glória a Jesus. E aquele reino, o reino de Moab, aquele rei por nome Baraque, ele agora manda chamar esse profeta e diz para ele: olha, amaldiçoa o povo de Israel, porque eles são um povo forte, eles são numerosos, e nós temos ouvido aquilo que aconteceu lá no Egito. Para que não aconteça conosco, amaldiçoa este povo, para que eles pereçam no caminho. Olhe para o seu irmão e diga assim para ele: todos sabem que você é forte, porque Deus está contigo. Ele não vai te deixar nem vai te abandonar, mas eles vão querer lançar maldições contra a tua vida. Eles vão querer levantar calúnias, eles vão querer levantar difamações, eles vão querer denegrir a tua imagem, eles vão querer colocar a tua memória lá no poço. Mas eu quero te dizer, contra Israel não vale encantamento. Deus está contigo, Ele está te guardando, Ele está te guiando, e você vai chegar lá, você vai chegar até o fim, porque Ele prometeu que estaria contigo todos os dias. Glória a Jesus. E agora se levanta aquele profeta. E o que eu acho interessante é que quando ele se preparou para ir, glória a Jesus, o Senhor apareceu para ele e disse assim: não
amaldiçoes o povo, porque o povo é abençoado. Irmãos, quantos têm se levantado contra nossas vidas durante a nossa história, tentando nos colocar para baixo, tentando nos amaldiçoar, tentando destruir-nos. Mas olha, Jeová, Ele te selou, Ele te protegeu com o selo do Espírito Santo. Existe em ti uma marca, a marca da promessa. Ninguém vai tocar, ninguém vai chegar para te destruir, porque Ele está contigo. Aleluia! E agora esse mesmo profeta, ao invés de amaldiçoar o povo, ele diz assim, ó: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Glória a Jesus. Se ele falou, meu irmão, aguarde. Se ele prometeu, aguarde, porque vai chegar na tua vida. Aleluia, tua vitória, como diz o hino de Damares, vai ter sabor de mel. Aleluia, você vai lutar, mas Deus vai te dar vitória. Não existe vitória sem luta, não existe vitória sem deserto, não existe vitória, aleluia, sem perseguição, não existe vitória sem que haja um esforço pessoal para vencer. Ele vai te dar forças, Ele vai te proteger, Ele vai te ajudar e você vai conseguir chegar até o fim. Glória a Jesus. O profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 6, ele diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Eu não mudo, diz o Senhor. Eu sou imutável. Não há sombra de variações em Deus. Ele te ama de graça. Aleluia! Não tem quem possa impedir o amor de Deus na sua vida. Aleluia! Jesus prometeu estar conosco, irmãos, todos os dias, até a consumação dos séculos. Se o dia estiver bom, Jesus está com você. Se o dia for ruim, Ele continua com você. Se alguém ameaçar tirar a sua vida, não se preocupe não. Ele continua com você. Porque aquilo que Ele determinou não pode ser revogado. E Ele vai chegar na sua vida. Ele vai chegar com vitória. Existem pessoas que vêm para a igreja, elas vêm tão preocupadas, tão angustiadas, por causa da peleja, por causa da luta, da labuta diária, por causa das perseguições. Pessoas que estão em nosso meio, que estão sofrendo, aleluia, perseguições terríveis, calúnias e difamações. E muitas vezes ela vem para a igreja e não conseguem sentir a glória de Deus. E não conseguem sentir a presença de Deus, porque o coração está pesado, a mente está turbada, aleluia, a preocupação invade o seu ser. Mas eu quero te dizer nesta noite, meu querido, minha querida, se a tua luta é grande, o teu Deus é maior. Se o teu problema é grande, Ele continua sendo maior. Se alguém tenta te afrontar, te afligir, não te preocupes não, porque quando Ele se levantar ao seu favor, o inimigo ele vai correr, ele vai bater em retirada, ele não vai ficar, ele não vai permanecer, porque Deus vai ordenar a vitória na sua vida. Glória a Jesus. E nós temos que confiar no nosso Deus. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 17, ele diz: olha, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tudo que é bom vem dele.
É Ele quem te sustenta. É Ele quem te ajuda. É Ele quem abre a porta para você na hora certa. É Ele quem envia a resposta favorável quando você está clamando. É Ele quem te consola nos momentos de angústia. É Ele quem chega quando ninguém pode chegar. Ele diz: eu estou contigo, meu filho e minha filha. Então nesta noite, continue crendo, continue acreditando, continue, aleluia, com a tua esperança viva, porque Ele é o teu Deus e Ele não te deixa e não te desampara. Glórias a Jesus. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Deus prometeu ao povo que iria conduzi-lo no deserto e que o guardaria e que o supriria de todas as suas necessidades. Mas aquele povo, a exemplo de muitos crentes hoje, estão passando no deserto pensando que Deus não está contemplando eles. Mas eu quero te dizer, eu não sei qual é o teu deserto. Se o problema é familiar, se é conjugal, se é com os filhos, se é com o vizinho, ou se é uma dívida, ou se é um problema de enfermidade física, eu não sei qual é o teu deserto, mas eu quero te dizer nesta noite, neste teu deserto, o teu Deus vai te dar vitória, mas você precisa acreditar, você precisa crer, você precisa adorar, você precisa confiar, porque Ele vai chegar no teu deserto. Aleluia! E Deus tinha prometido ao povo: vou suprir todas as suas necessidades. E chega em um determinado local, reúne-se o povo e diz: olha, nós estamos aqui e sentimos o desejo de comer carne. E agora vamos até Moisés e diz: olha, nós queremos comer carne no meio do deserto. E Moisés olha para um lado e olha para o outro, como quem diz assim: onde é que eu vou achar carne para dar esse povo? No meio do deserto, em um lugar árido, onde não tinha nada, e o povo agora cismou que queria comer carne. E Moisés vai orar ao Senhor, e veja a resposta de Deus. Números 11, 23. Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Era como se Deus estivesse dizendo assim: eu vou mostrar para esse povo que quem governa sou eu, quem manda sou eu, quem determina sou eu. A última palavra sempre é a minha. Mesmo no problema, irmão, não te preocupe, a última palavra continua sendo de Deus. É Ele quem dá a última palavra. E agora Moisés chega para o povo e disse: olha, eu já falei com o Rei da Glória, manda o povo sentar, ele vai mandar carne para vocês. Agora tem um negócio, né? Por causa da incredulidade de vocês e da murmuração, ele vai mandar tanta carne que vai sair pelo nariz. Irmãos, creia no teu Deus. Não permita que seja necessário Deus te provar desta forma. Continue acreditando nele. Mesmo na prova, continue acreditando. Porque a Bíblia diz que Deus soprou um vento oriental e trouxe uma nuvem tão grande de codornizes que o povo ficou, aleluia, atônito, e começaram a correr atrás daquelas codornizes e tiveram tanta carne que o espírito de glutonaria entrou. E tinha alguns que comeram tanto que morreram, panzinados. Eu quero te dizer nesta noite: olha, existe um Deus que vela pela tua vida. E Ele não quer que você morra empanzinado por causa da sua incredulidade, não. Ele vai fazer chover na tua horta. Aleluia! Mas é no tempo dele, irmão. Então aguarde, confie, espere, adore.
Ele vai cumprir. Vai chegar na hora certa. Existe um dito popular aí no mundo que diz assim, que Deus tarda, mas não falha. E isso não é verdade, isso é mentira do cão. Deus chega no momento certo, porque o tempo de Deus é Kairos. É Kairos. O Kairos de Deus vai se cumprir na sua vida. Ele vai chegar no tempo certo. Ele vai abrir a porta que você precisa. Aquela vitória que você tem pedido e que você tem dito a Deus: Senhor, até quando? Até o meu tempo, diz o Senhor. É no meu tempo. A vitória vai chegar e você vai cantar, você vai se alegrar, você vai entender que o tempo de Deus é o melhor. Glória a Jesus. Os planos do Senhor não podem ser revogados em nossas vidas. Tem pessoas que Deus diz assim para ela: vou entrar na tua casa e vou salvar todos os seus. Aí ela fica esperando. E como ela acha que está demorando, aí começa a murmurar: Deus, o Senhor não falou. Deus, o Senhor não disse. Deus, o Senhor não prometeu. Irmãos, não faça isso não. Ele te prometeu. O teu discurso tem que ser diferente. Senhor, eu te agradeço. Deus não chegou ainda, mas eu sei que vai chegar. Porque o Senhor prometeu. E o Senhor é o Deus da minha vida. É o Deus da minha alma. E eu sei que quando o Senhor chegar, o que tiver errado vai ficar certo. O que tiver torto vai ficar correto. Aquilo que tiver, aleluia, impossível vai ficar possível. Deus, eu já te agradeço pela minha vitória. É assim que você tem que fazer. Sabe por quê? Porque o tempo de Deus não é o tempo do homem. Assim como os caminhos de Deus são mais altos do que os caminhos do homem, os pensamentos de Deus também são mais altos do que os pensamentos do homem. Mas se Ele te prometeu, Ele vai chegar na hora certa, no momento exato. Ele vai chegar e você vai cantar o hino da vitória. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Jó, ele foi provado até o limite máximo. E chegou um momento que ele estava já para não suportar mais. Ele agora começou a interrogar a Deus. Tem crente aqui que está assim, interrogando a Deus. E agora Deus chega para Jó: Jó, senta aqui que eu quero ter uma conversa com você. Quando eu estendi os céus e criei os mares, os grandes oceanos, os grandes seres viventes das águas, onde você estava, Jó? Aleluia. E Deus começou a fazer perguntas a Jó que nenhum homem na terra poderia responder. E agora Jó olhou para o céu e disse: Deus, eu agora me calo. Peço perdão por ter falado demais, que não deveria ter falado nada. Mas tem uma coisa, Deus. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Aleluia! Então Jó respondeu ao Senhor: pensei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Deus falou, vai acontecer. Se Deus te chamou, Ele vai, aleluia, confirmar a chamada na sua vida. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu me lembro de uma irmã que Deus disse para ela: vou te levar para o outro lado do mundo. E ela começava a rir: mas Deus, eu não tenho nem como sair daqui para Maruim. Como é que eu vou para o outro lado do mundo? E ela ria, né? E quando chegou um dia, uma pessoa simpatizou dela e disse: olha, eu estou viajando e eu gostaria de te convidar.
para ir para aquele local. Ela para onde? Para o Japão. Como é que eu vou para o Japão se eu não tenho nem condição? Não, você não vai pagar nada não. Eu vou te dar a passagem, vou te dar a estada, você vai para lá sem gastar R$1. E ela pensou que era brincadeira, irmãos. E quando recebeu o título da passagem, ela lembrou daquilo que Deus tinha falado. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Eu digo isso porque eu conheço a pessoa. Eu conheço a história. E essa pessoa, irmão, é uma bênção. Deus já levou, né? Agora ela não está mais viva, Deus já levou. Mas no dia, na época, nós congregávamos juntos lá no Getúlio Vargas. E Deus cumpriu na vida dela exatamente aquilo que Ele falou. Parecia impossível demais para o homem, mas se Ele prometeu, Ele cumpre. Ele não é homem para quem minta. E daqui a pouco estava lá a irmã Yuná mandando cartões para o Japão. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é fiel. Ele é fiel contigo. Ele é fiel com a tua vida. Ele é fiel com as tuas orações. Ele é fiel com os teus pedidos. Ele é fiel com os teus desejos. Ele é fiel com a tua fidelidade. Ele é fiel. A Bíblia diz: eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz, de bem, aleluia, não de mal. E eu vou dar o fim que você desejar. É você quem tem que desejar. Você está desejando, irmão? Deseje, deseje, deseje na presença do Rei. Agora seja fiel a Ele, agrade a Ele, porque a palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então nesta noite, seja fiel, agrade a Ele e Ele vai te abençoar. Aquilo que Ele te prometeu vai chegar, vai se cumprir, porque Ele não mente. Ele é Deus. E não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Glória a Deus. E agora estava ali o povo querendo passar. E o rei chama para o homem e diz para ele: abençoa. Eu chamei você para abençoar, você abençoou. E chamou ele uma segunda vez. E disse: agora vai lá e amaldiçoa. Aí ele diz assim para ele: eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não posso revogar. Números 23, 20. Aquilo que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Existe uma bênção sobre a tua vida e ninguém pode tirar. A porta para você está aberta e ninguém pode fechar, porque aquele que abriu é poderoso para mantê-la aberta. Enquanto você acreditar, enquanto você servir, enquanto você amar, enquanto você adorar, a porta do céu estará aberta para você, para atender a sua oração, para atender o seu pedido, para atender o seu chamado. Deus está atento para a oração que você fizer, se você for fiel, porque existe uma bênção de Deus sobre a tua vida. Glória a Jesus. Eu me lembro aqui, irmãos, na minha casa tinha alguns vizinhos que não eram crentes, que mexiam com coisas malignas, e de vez em quando chegava algum crente lá em casa e sempre dizia assim: olha, ore porque tem um olho grosso sobre você. Aí ele vai ficar mais grosso, porque aquele que deu ordem que a bênção estivesse na minha vida, Ele não revoga. Irmãos, eu vou dizer algo aqui e você atente. Sabe quantas vezes o diabo já pediu a sua alma a Deus? Sabe quantas vezes ele já quis te destruir? Sabe quantas vezes os demônios armaram ciladas para a tua vida e para aqueles que você entrega a Deus em oração todos os dias? Você não faz nem ideia. No campo espiritual, na dimensão espiritual, os demônios trabalham dioturnamente para nos destruir. Sabe por que é que eles não conseguem, irmãos? Porque aquele que te abençoou não pode revogar.
porque Ele dá ordem aos seus anjos a seu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O nosso Deus está aqui. E Ele decretou a bênção para a sua vida nesta noite. E o decreto de Deus, ele é irrevogável. Glória a Jesus. Glória a Deus. E ele continuou: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Números 23:8. Ele se viu fraco, porque ele queria amaldiçoar, e Deus disse para ele: o povo é abençoado. E o rei ofereceu fortunas para destruir o povo, por intermédio do falso profeta. E Deus disse para ele: não adianta, o povo é abençoado. Nada que você diga resolve, porque o decreto é para abençoar. Não é para amaldiçoar, é para abençoar. Então olhe para o seu irmão e diga assim para ele: você é abençoado. Você é abençoado. Você é abençoado. Ninguém vai tocar na tua vida. Ninguém vai tocar na tua alma. Porque o decreto de Deus na sua vida é de bênção, é de vitória, é de fartura, é de sucesso. Então acredite, glorifique, exalte, porque Deus já determinou que a bênção esteja na sua vida. Glória a Jesus. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque o povo abençoado é. Glória a Jesus. E por muita insistência do rei, Deus agora diz a Balaão, tornou o anjo do Senhor a Balaão e disse: vai com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, assim falarás. Então Balaão foi com os príncipes de Balaque, mas ele não levou uma palavra de maldição, porque Deus tinha advertido a ele: você vai falar o que eu mandar. O seu inimigo, ele vai chegar, mas ele só vai fazer o que Deus mandar. Aqueles que querem ver a sua morte, a sua destruição, a sua vergonha, eles não vão conseguir ver. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor não serão envergonhados. Porque o decreto de Deus na sua vida é bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é vitória, é conquista. Você é mais do que vencedor. Jesus te chamou como vencedor. Então receba esta palavra nesta noite e saia daqui crendo que Deus te chamou para ser mais do que vencedor. Não existe derrotas para aqueles que confiam no Senhor. Que Deus nos abençoe, nos ajude a crermos nesta palavra, porque a vitória de Deus, ela foi decretada para a nossa vida, e o que Deus determinou não pode ser revogado. Amém. Glória a Deus. Que palavra boa, hein, irmão? Palavra que alimenta a nossa